Sejam bem-vindos a mais um resumão semanal, principais notícias, alguns poucos rumores do mercado de hardware PC Gamer no menor espaço de tempo possível, porque eu sei que você tá doido para aproveitar esse climinha de chuva e frio que provavelmente está acontecendo na sua cidade, pelo menos na minha aqui no interior de São Paulo, está. Descrição todos os tópicos e não pule a nossa propaganda, eu tô de olho, cara. Eu sei que você tá pulando aí, hein? Vamos lá, confira. Windows e Office barato é na GVGMall. Ao pesquisar por Windows, encontramos dezenas de opções para um ou mais PCs entre Retail e OEM que ativam um PC de maneira permanente. Ao utilizar o cupom PH25 no carrinho, seu Windows 11 Pro OEM sai por apenas R$ 122 e o Windows 10 Pro OEM por R$ 84,15, podendo também utilizar para ativar no Windows 11, disponível em inúmeras formas de pagamento, inclusive PayPal. Basta então ir no Windows, selecionar para ativar o sistema, digitar a chave que você recebe por e-mail e pronto, Windows ativado. Clique nos links na descrição e saiba mais. Bom, pessoal, a pesquisa de hardware mensal da Steam referente a julho de 2024 é uma pesquisa bem relevante porque mostra qual é o hardware, o software utilizado pela maior plataforma de jogos para PC do mundo. Ao contrário do que as pessoas pensam, cara, apesar da AMD ter sim excelentes processadores, a Intel continua vendendo mais e continua tendo um market share maior, tá? Não sei agora com esse suposto adiamento, enfim, vamos falar mais sobre isso no resumão de hoje. A Intel continua com uma participação muito grande, tem as suas oscilações para cima e para baixo, mas continua ali pelo menos 2/3 do mercado de CPUs é dela, tá? E aqui nós temos que o sistema operacional mais popular hoje é o Windows 10, cara, olha só, é o que mais cresce. Talvez as pessoas estão cansando no Windows 11, aquela chatice, aquele monte de besteira que eles colocam no sistema operacional, né? E eu vi testes que o Windows 10 está ficando até um pouquinho mais leve que o Windows 11, tá? Aqui nós temos a memória RAM, 8 GB já era meio ruim no passado, as pessoas hoje estão migrando em massa para 16 GB e a configuração que mais cresce hoje são 32 GB. Então se você pegar 45 com 30, nós temos que 75% das pessoas usam 16 ou 32 GB. Aqui nós temos a quantidade de núcleos, a maioria são 6 núcleos, 8 núcleos tem 20%. E você vê que o que mais está crescendo é justamente aqui o mercado de CPUs de 10 núcleos, tá? Bom, aqui talvez seja ali o 14400F, né? Deve estar vendendo bastante lá, até porque não é o CPU que está sendo afetado ali pelos problemas da Intel até onde a gente vê. 3060 a placa de vídeo mais popular, e aí você se perde na lista aqui, a primeira placa da AMD é 580, aparece até umas Radeon Graphics aqui que deve ser gráfico integrado, tá? VRAM também, pessoal, 6 GB tem 13%, 8 GB tem 35%, 12 tem 18% e outras configurações aqui. Então você vê que poucas pessoas usam hoje placas de 4 GB, está em queda, inclusive é a que mais cai, tá? E inferiores, tá? Resolução Full HD continua sendo a principal, a resolução que mais cresce é Quad HD, 20%, e 4K amarga o prejuízo ali mês a mês, está em 3%, tá? Bom, e é isso, aqui aí você tem outras informações. Certo, pessoal, vamos agora para a Puget Systems. A Puget Systems é uma empresa que vende workstations lá nos Estados Unidos, se eu não me engano. Não se lembro qual país era. E eu já utilizei por muito tempo os benchmarks que eles utilizam, porque é uma empresa que valida os seus servidores, suas workstations, e criaram os seus próprios benchmarks e liberaram para as pessoas. E aí, eles fizeram um artigo falando sobre a perspectiva deles em relação aos problemas com os CPUs Intel. O que eles falam é que na Puget Systems, eles estão tendo esse problema, mas a experiência deles tem sido menos afetada do que tem sido visto na indústria. Eles relembram que lá em 2017 eles criaram um artigo acerca do i7 8700K que eu testei, aonde eles percebiam que o resultado das pessoas, outros revisores, estavam maior do que o deles, porque a placa-mãe estava auto-habilitando o modo Enhancement Multicore, que é um recurso que existe até hoje e que voltou a ser auto-habilitado, e esse foi um dos motivos que causou as instabilidades nos CPUs Intel. E aí ele fala que desde aquela época, como estava tendo essa incerteza, ok, a Intel fala que o CPU deve funcionar assim, mas a placa-mãe está liberando automaticamente um overclock automático. Eles passaram a não confiar mais nas configurações padrão da placa-mãe. Eles mesmos foram ajustando tensão, limite manualmente para tentar atender aos padrões, às diretrizes da Intel e da própria AMD. Ou seja, eles não deixam a placa-mãe liberar o overclock automático porque é uma workstation que eles têm que dar garantia. Então acaba atrapalhando o caso, né? E aí no caso da Intel, eles
prestaram atenção principalmente aos níveis de tensão e a duração dos boosts, enfim, para que ficasse algo dentro do padrão para não dar problema nos processadores. Ok. Eles citam que eles sempre tiveram um approach, seria uma abordagem mais conservadora, ou seja, evitar problemas. E aí eles listaram aqui, desde ali de 2020 até agora 2024, quais CPUs da Intel foram mais problemáticos. Observe, a 10ª geração foi muito tranquila, teve algumas falhas aqui, isso aqui é em porcentagem, tá? Depois aqui você tem, em 2021, começaram a ter muitas falhas em 11ª geração. Se você for ver aqui, cara, ela parece bem mais problemática que a 13ª e 14ª, né? Chegou a alcançar aqui um índice de falhas ali, ó, por volta de 13, 14%, né? A 12ª geração aparentemente foi bem tranquila também, tanto que não está na lista da Intel, embora ainda deu alguns problemas aqui e aqui, que até compreensível, assim, o CPU já passou do tempo da garantia, eventualmente deu algum problema, então volta a aparecer, por exemplo, a própria 10ª geração aqui, enfim. Agora, a 13ª geração chama atenção pelo fato que ela teve as suas falhas logo no começo do lançamento e ela continuou apresentando falhas meio que irregulares, agora retornou as falhas. Agora, o maior pico realmente foi a 14ª geração. Então a 14ª geração a partir de maio, cara, começou a subir muito e aí começou a vir a preocupação. O próximo gráfico eles mostram quando eles encontraram as falhas, se foi no cliente deles, no campo vermelho, ou durante as suas próprias experiências testando a máquina, tá? Então você vê que eles identificaram muitas falhas dos CPUs. Aqui, se você for coincidir com o gráfico, é a 11ª geração, eles mesmos foram identificando falhas ali, e eles foram retornando para a própria Intel. E aí, as falhas em vermelho são mais preocupantes porque afetam justamente o cliente deles. Agora, se você traz para essa época mais recente, 2024, nós vemos que eles encontraram muitas falhas eles mesmos e os clientes começaram a reportar problemas, especialmente aqui em julho. Você vê que pela primeira vez, aqui pelo que eu estou vendo, ultrapassou em relação às falhas encontradas por eles mesmos. Vamos continuar aqui o terceiro e último gráfico, que é a comparação com CPUs Ryzen. E eu vi alguns portais falando que, nossa, o Ryzen está dando mais falha que a 13ª e 14ª geração, mas tem um porém que é importante observar. Veja bem, aqui ele fala que a soma geral das falhas dos Ryzen 5000 foram de, sei lá, um 4,5% mais ou menos aqui. Os Ryzen 7000 por volta de 4,2%, 4,3%, né? 10ª geração impecável, 11ª geração foi maior que todos os outros CPUs, 12ª, aí a 13ª e 14ª estão pequenas. Aí você olha assim, pô, cara, então é os Ryzen que estão ruins, né? E realmente tiveram falhas, mas aí tem um porém. O site Tons Hard entrou em contato com eles para questionar da quantidade de peças que estavam sendo enviados. Eles falam que eles criam mensalmente cerca de 200 workstations de ambas Intel e AMD, só que tipicamente eles vendem mais Intel do que Ryzen. Isso era uma proporção de 80-20 lá antes de 2021 e meados de 2021. Ou seja, você vê esse resultado, mas por trás do contexto você vê que na verdade eles vendiam muito mais Intel que AMD. Então, se a amostragem dos dados é menor, obviamente você vai ter mais falhas. Imagine que eu vendo, por exemplo, 1000 processadores Ryzen e 10.000, ou sei lá, 80.000, 50.000 CPUs Intel. Vai aparecer eventualmente mais falhas nos AMD, porque a amostragem dos Intel é maior. Então tem esse contexto esse. Eu não estou aqui defendendo AMD, Intel, mas é um número que agora trouxe um contexto melhor para a situação. Então, seguimos acompanhando essa situação toda dos CPUs Intel. Agora, lembra que a Intel falou assim, olha, a gente vai estender a garantia dos CPUs em 2 anos a mais, então de 3 passa a ter 5 anos, e as máquinas pré-montadas, por exemplo, uma Lenovo, uma Dell, vão ter extensão de garantia. Isso era para acontecer tecnicamente, mas o The Verge entrou em contato com 12 grandes marcas de PCs pré-montados e teve uma resposta mista entre elas. Tem empresas que irão dar a garantia estendida e tem empresas que aparentemente não irão fazer. Essas empresas, em alguns casos, elas dão uma garantia de apenas 12 meses, não a garantia individual das peças, porque ela não te vende uma peça, ela te vende um PC, tudo bem? Então eu fiz um esclarecimento extra, pessoal, que os CPUs que estão elegíveis para RMA são a partir
a foto tá meio ruim aqui de ver, né? Mas é a partir do i5 13600KF, da 13ª geração, e da 14ª a partir do i5 14600KF. Então você vê que tem CPUs não K, como o 14700, mas não tem o i5 14400F, que tá safe, tá fora da lista, tá? Assim como os Core i3. Porque então eu tinha falado que os CPUs 65 watts eram afetados. E aí CPUs como o i3 tecnicamente estavam, mas já estão completamente fora da lista, o que deixa a pessoa teoricamente mais tranquila, tá? Bom, a MSI então veio fazer a extensão de garantia para as suas máquinas pré-montadas. Então tem empresas que disseram que não iriam fazer, não estavam fazendo ainda, e a MSI falou, não, nós iremos fazer, vai dar tudo certo, tá? Ainda na MSI, ela liberou a atualização de microcódigo, foi uma das primeiras empresas a fazer isso, tá? Então eu tinha dito que iria sair no meio de agosto o patch, mas a MSI e a ASUS se anteciparam a isso, tá? Inclusive essa dica foi até dada por um inscrito do canal. Então, já existe uma nova BIOS lançada no dia 8, ontem, que libera que a atualização para corrigir esses problemas aonde, devido a um erro no microcódigo, o CPU fica tendo picos de tensão excessivos que causa degradação e isso é irreversível. E com esse update você passa a não ter, teoricamente, esse problema mais, certo? Embora, pelo que me consta que é isso mesmo, é uma BIOS versão beta, então ainda pode necessitar de alguns aprimoramentos. Ainda sobre BIOS e MSI, o Ryzen 9000 foi lançado recentemente, conforme vocês já sabem, tem gameplay e testes aqui no canal. Eles lançaram alguns recursos nas suas BIOS, por exemplo, os níveis de performance level 1, 2 e 3, que são coisas que eu mostrei no meu review, por exemplo aqui, ó. Você pode setar o ponto térmico em 85 graus, 75 graus, 65 graus, da forma que você achar melhor, dentro do próprio Precision Boost Overdrive. Você tem aqui ajustes, o Try It, que esse é um recurso que já existia, então você pode pegar a sua memória que é 6000 e tentar colocar em times mais agressivos, a própria placa-mãe aplica as tensões necessárias para poder fazer, né? O preset do time mais relaxado, mais apertado, caso assim você queira. E o modo Expo já tem um On The Fly liberado, que é o On The Fly que é como se fosse um Expo dinâmico, e você pode alterar isso inclusive via Windows. E aí nós temos a ASUS, que pelo que me consta foi a primeira, ou logo após a MSI, a liberar BIOS inicialmente para as placas Z790. Eles liberaram uma lista aqui no fórum da ASUS, e isso aqui não poderia ser mais beta impossível, né? Porque eles colocaram até do próprio Google Drive, cara, as BIOS. Então assim, é o fórum oficial. Aí só tem as placas Z, só a Z mesmo. E não tem para Z690. Aqui no meu PC eu tenho uma Z690, iria testar aqui no meu 13700K, mas infelizmente eu não tenho uma BIOS para isso, tá? Bom, e aí nós temos aqui uma continuação ainda, mais alguns detalhes. Por quê? Tem um usuário que é esse nome em japonês, chinês, né, que ele é chamado de Little Pigeon, tá? Ele foi convidado para um evento entre Intel e Asus lá no mercado chinês. Ele trouxe algumas informações interessantes. Primeiro, pessoal, ele falou que deixa eu voltar aqui, essas atualizações de BIOS não irão afetar a frequência do turbo, tá? E nem irão afetar os mecanismos de overclock. Talvez isso indique que não haja redução de desempenho. Então você vai continuar fazendo overclock, embora sinceramente já não viram que não faz sentido, vão continuar fazendo. Eu não faria isso se fosse vocês, hein? Aí ele traz informações sobre Arrow Lake. Olha só, pessoal, a nova geração de CPUs terá pelo menos 100 watts de redução em relação à geração atual, enquanto mantém clocks altos. Cara, isso aqui é um salto bem interessante, porque CPUs que pegam quase 300 watts e de repente vai para 200, mantendo alto desempenho, seria bem interessante no Arrow Lake, tá? Falam que os detalhes de performance ainda são confidenciais, mas é esperado que seja impressionante, tá? Uma outra informação sobre o Raptor Lake, que é a 14ª geração, fala que os novos CPUs a ser lançados ainda na 14ª geração já vão vir na caixa com a garantia extra de 5 anos. Então, por mais que teoricamente já vão vir com o microcódigo corrigido, a Intel vai lançar eles com 5 anos de garantia de fábrica, tá? E falo que a Battle Magic, que é a nova geração de a nova arquitetura de placas de vídeo da Intel, vão ser lançadas até o final do ano com uma performance significativamente melhor. E isso a gente gostaria de confirmar em breve. Bom,
Ainda sobre a Intel, cara, resumão da Intel, hein? Bom, lembra daquele evento da Intel, Intel Innovation? Eles fazem todos os anos, cara. Você viu, em 2021 lançaram o Alder Lake, 12ª geração. Em 2022 lançaram o Raptor Lake, 13ª. Também lançaram o Core Ultra 100. E agora iriam lançar o Arrow Lake e outros eventuais lançamentos. Mas ele foi cancelado, cara, oficialmente disso aqui da Intel. O que eles falam que após uma cuidadosa investigação ou consideração, eles decidiram adiar isso daqui para 2025 sem data, tá? E aí é dito por eles, para o site PC Magazine, que o motivo são as finanças, né? Então elas estão apertadas mais do que o esperado, e talvez por isso resolveram cancelar um evento, cara. Olha só, Intel tem crise? Vamos acompanhar, cara. Isso seguindo aquela notícia anterior que eu falei para vocês no resumo passado, que a Intel demitiu 15 mil dos seus funcionários, eles têm mais de 100 mil, se eu não me engano, tá? Agora, pessoal, foi dito aqui nesse mesmo artigo da Intel que pequenos eventos ou eventos assim específicos seria a palavra, né, vão continuar acontecendo. Então pode acontecer o lançamento do Arrow Lake separadamente. Então, mesmo que não vai ter o evento, eles podem continuar lançando. E aí nós temos aqui o mercado, o market cap da Intel que continua em queda, cara. No resumo passado eu tinha mostrado que o valor acho que 91 bilhões e agora está em 84 bilhões, aqui chegando em valores próximos ao que estava aqui em 30 de março de 2009, cara. O mercado da Intel realmente está bastante prejudicado, tá? Bom, e aqui nós temos uma segunda confirmação que foi dada ao site OC3D, aonde a Intel falou, olha só pessoal, não existem alterações no plano de lançamento da Intel. Então eles vão lançar, confirmação da Intel, Arrow Lake, CPUs Next Gen para desktop nesse ano. Não tem data, talvez não seja mais em setembro, como iria acontecer aquele evento da Intel, mas foi confirmado que vai acontecer. Ok, estamos aqui agora falando da AlphaCool, que lançou um gabinete Apex Pro Skeleton, cara. Olha só esse daqui, cara. Eu já tive um gabinete desse estilo aqui, mas era um design um pouquinho diferente desse, um design um pouco mais futurista. Esse aqui é um case, cara, para quem não liga para poeira, né? E quer a temperatura ambiente sempre dentro do gabinete, porque o case é praticamente semi-aberto, uma mini bancada de testes com esse estilo aqui, ó, essa tipo fibra de carbono, nessas tubulações aqui também. Pelo que eu vi, ele é bastante modular, você pode inventar a forma como você queira mudar. Até o cara colocou umas fãs aqui, porque por mais que ele é semi-aberto, cara, ele ainda não teria ventilação interna, então as fãs também são importantes, mesmo em cases assim, tá? Bom, a Corsair está deixando a certificação 80 Plus. Cara, prestem atenção nisso, quando uma grande empresa de referência mundial como a Corsair fala, nós não iremos mais certificar 80 Plus, significa que provavelmente em breve a 80 Plus vai ter que ou se reinventar ou largar o negócio. Por quê? A forma como a 80 Plus, a Ecova, né, por trás da empresa 80 Plus, do selo 80 Plus, perdão, faz as suas análises, ela é uma forma obsoleta. É uma forma que não tem uma continuação de teste, tá? Então estava acontecendo muito de fonte certificar e dali a pouco mudar as specs e infelizmente o selo já não fazia mais sentido. E é difícil você manter uma certificação, tem que ficar testando todas as vezes, lotes e lotes diferentes, é um saco, cara. Eu não sei se o Cybernetics está fazendo essa recertificação, mas é fato que o Cybernetics eles têm uma metodologia muito mais profunda em relação a isso. Então agora eles estão anunciando que vai ser só Cybernetics. Ponto positivo para a Cybernetics, que vai ganhar muita grana com isso. Inclusive, eu fiquei sabendo que eles recebem $12 mil para cada certificação de fonte. Hein? Ó, graninha boa, cara. Chromecast, pessoal. Chromecast foi descontinuado. Pois é. Você já tem o seu? Vai continuar funcionando. Mas em breve você não vai poder comprar. E a Google anuncia o Google TV Streamer, tá? 11 anos, a Google já vendeu 100 milhões de Chromecasts, tá? Eles falam que eles irão mudar do padrão atual, que é um dongle HDMI. Eles inclusive falam que algumas pessoas vão ver isso como um erro da empresa e parece um erro da empresa, ok? Eles, ao invés daquele dispositivo pequeno que você só ligava lá no HDMI, agora vai ter um roteadorzinho em cima da sua mesa, mais uma coisinha para você colocar em cima da sua mesa, e ele virou como se fosse um hub station, né? Você vai ter
o HDMI para você ligar lá na sua televisão, um USB que provavelmente vai ser para alimentação e uma porta de rede para alta performance, enfim. Eles não falam muito sobre as specs, só fala que vai ser 22% mais rápido que o Chromecast, com 4 GB de RAM e 32 GB de armazenamento interno. Então, falo ali que isso vai ser um hub de automação residencial. Temos aqui então chegando aqui a lista de 290. Preciso até atualizar, porque às vezes já apareceu mais um. Vamos ver? Não, é isso mesmo. 296 serviços mortos pelo Google. Isso aqui é um prontuário digital, não. Um cemitério digital, onde há 4 dias atrás o Chromecast foi encerrado. E você vai ver que tem uma porrada de coisa que a Google matou. A Google é famosa por matar muitos dos seus serviços. Espero que não acabe com o YouTube, né? Que aí vai acabar com o meu trabalho aqui. Por favor, Google. Bom, pessoal, a Intel está confirmando que está não só em planejamento, mas já está em produção, em testes. Eles falam que as fábricas estão sendo inicializadas para o processo de fabricação em 18 angstroms, que seria o equivalente a 1,8 nanômetros, tá? Então, apesar dos problemas da Intel, adiamentos, enfim, cancelamento dos eventos, a Intel continua no desenvolvimento de várias tecnologias e eu espero sim que a Intel dê a volta por cima, lance excelentes Arrow Lake. Gostaria de testar esses CPUs aqui, porque a concorrência é importante. Não adianta falar assim, não, eu gosto da AMD, quero que a Intel se lasque. Cara, aí a AMD vai continuar, vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Vai começar a piorar as coisas, ou deixar mais caro porque não tem concorrência. Tem que ter concorrência. Põe isso na sua cabeça. Beleza? Vamos agora falar sobre o bundle da AMD. Então, a AMD está fazendo aqui um bundle de 2 jogos, Awakening e o Space Marine, é uma edição do Warhammer, acho que é uma DLC do Warhammer, realmente eu não conheço, tá? Para diversos hardwares. Então você vê aqui, ó, ao comprar um processador a partir do 7700 até o 7950X3D ou placa de vídeo da 760XT, inclusive não colocaram a 7600 normal, viu? Só a partir da XT, cara. Até a XTX você ganha os 2 jogos e os CPUs mobile também. Eu consultei, pessoal, a Kabum está fazendo parte, então eles colocaram aqui uma página com todos os CPUs que você, ao comprar, você pode solicitar a chave dos 2 games e ganha os 2 games, e a Terabyte também. Então eu não encontrei no site da Pichau, só a Terabyte e Kabum. E aí você pode escolher aqui o hardware que você queira comprar, e essa promoção dura ainda 56 dias, tudo bem? Certo, vamos agora vir falar sobre o Lossless Scaling. Muitas pessoas testam isso daqui, utilizam no dia a dia, porque é uma forma de você ganhar performance, manter uma boa qualidade, mesmo que o jogo eventualmente não tenha FSR 3, FSR 2, LSS 3, 4, 5, sei lá. E aí, eles já tinham lançado o Boost, o Frame Generator, tá, em 2x, 3x, agora anunciaram o 4x. E falam que o update vai vir nessa semana. Então, eles citam aqui que não vai ser apenas a geração de quadros, mas esse update vai vir junto com um refinamento para cenários onde o FPS final na sua tela passa do refresh rate do monitor. Então talvez eles implementem mais qualidade de imagem e não só apenas FPS bruto, tá? Eu ainda nunca testei o Lossless Scale, eu sei que é um aplicativo pago que tem na Steam, nunca testei, cara. De repente seria uma oportunidade para fazer um teste para vocês, tá? Bom, aqui eu fiquei surpreso, cara. Olha só, a GameMax aparecendo no TechPower pra GameMax é uma empresa brasileira, cara. Só que eles não vendem apenas o Brasil, eles expandiram, abriram a mente, cara. Eles estão vendendo lá na Amazon americana, cara. Olha só que legal. Eles têm o site todo em inglês deles, tá? E na Amazon dos Estados Unidos eles estão vendendo por $159 aqui essa fonte de GX 1050 Pro. Essa fonte a gente sempre divulga ela lá nos nossos grupos de promoções, inclusive façam parte deles, porque é uma fonte muito boa, cara. Já foi aprovada no TechLab, essa fonte passou ali com uma certificação muito forte, tá? E até então nada a reclamar delas, ao menos o que a gente viu no próprio TechLab, tá? E eu fiquei feliz de ver que eles estão indo para fora. Eles vão ter agora o escrutínio de pessoas ao longo do mundo para continuar reforçando se a marca é boa ou não, e eu acredito que seja. Então fica aqui os parabéns para a GameMax nesse lançamento global, tá? Bom, aqui nós temos então a Micron desenvolvendo o primeiro SSD PCI Express Gen 6. Está na hora de você jogar o seu Gen 5 Gen 4 no lixo, na minha lixeira. Mas pessoal, calma, é um SSD de data center. Então, isso aqui com certeza vai movimentar muito a indústria de inteligência artificial e renderizações e tudo que existe por aí. A largura de banda, a vazão chega aqui em 26 GB por segundo. Cara, é bizarro, cara.
uma leitura sequencial de 26 GB por segundo, tá ali o dobro do que oferece hoje um Gen 5, hein? E o futuro, claro, é eventualmente isso aqui chegar para PC, não é o caso agora, mas um dia chega. Bom, o famoso emulador de PlayStation 3 RPCS, né? Lançou agora uma atualização para suportar melhor o Zen 5, porque alguns revisores fizeram o teste e não estava tão estável. Por quê? Eles até falam que esses problemas de baixa performance e crash estavam sendo reconhecidos no CPU Zen 5 como se fosse Zen 4, então o software estava falhando. E agora com essa atualização você vai conseguir jogar o seu jogo de PlayStation 3, né, mais estável, embora é mais fácil comprar um PlayStation 3 ou Play 4 para jogar esses jogos, porque você comprar um Zen 5 só para fazer isso, acho que as pessoas não fariam isso, fariam outras coisas, de repente quer emular um jogozinho ali e vai, né? Mas enfim. Seguindo aqui agora para a Cooler Master lançando o Master Hub. Isso daqui era muito aguardado na empresa, estava em projeto alpha, beta, foi lá para o Kickstarter para ser impulsionado, agora vão lançar no final de setembro. Inclusive tem uma promoçãozinha lá no próprio Kickstarter, os caras estão ganhando $100. E basicamente, pessoal, é um hub onde você tem os botões configuráveis para você fazer diversas ações. Isso aqui pode ser usado para streamers, para quem trabalha com várias janelas. Aqui é um acesso rápido, uma hotkey para você abrir uma aplicação, fazer alguma coisa. Tem alguns controles extras que você pode estar fazendo. Agora a gente vai ver o preço, porque lá no Kickstarter ele tem um preço ainda não divulgado. Ok. Bom, e ainda na Cooler Master, lembra dessa fonte que eu mostrei para vocês, uma fonte de 850 watts fanless? Pois é, eles estão lançando essa fonte, é absurdo isso daqui, cara. É uma fonte que não tem fan, imagine, uma fonte que não tem fan de 850 watts, para conseguir entregar 850 watts sem sobreaquecer, tem que ter componentes muito bons, não é pouco não, muito bons, tá? E aí, ali no site da Amazon, listaram o suporte para 4090 e 5090? Ué? Então quer dizer que a 5090 vai estar dentro de 850 watts, né? Eu imagino que sim, afinal, se passasse de 850 watts seria meio bizarro essa placa, né? Então a placa não foi lançada, talvez foi um erro, talvez não, mas eles já colocaram ali que suporta a 5090, pode comprar a fontezinha sem problema. Só não vai usar no Brasil, hein, cara? Isso aqui é para país frio. Bom, não sei. Aí de repente o Cleomar, quiser mandar, eu faço um teste de fogo aqui nela. E a Kingson que lançou ali silenciosamente o NV3. Talvez porque não seja um SSD surpreendente essa altura do campeonato, né? O próprio NV2 ele já era um Gen 4, com muitas aspas, porque ele tinha um controlador Gen 4, mas a performance era de Gen 3, não fazia nenhum sentido, né? E agora lançaram outro Gen 4. Então, o NV ele é famoso no Brasil, especialmente pelo preço, por isso que eu trouxe para vocês, mas nada muito surpreendente, tá? Então ele chega a 6.000 MB por segundo de leitura sequencial, também não é dos mais rápidos do Gen 4. O preço me parece bom. Então lá nos Estados Unidos, essa faixa de preço dele aqui para 1 TB, 2 TB por 139 é um preço ok, embora já apareceu algumas ofertas melhores em alguns momentos, tá? Agora nós temos aqui esse tablet notebook. É um tablet notebook. Esse é o nome certo para ele, tá? Da Lenovo. Basicamente, ele é uma versão híbrida que são dois PCs em um, cara. Quer dizer, aqui eu tenho o Snapdragon e aqui eu tenho um Core Ultra 155H. Mas como assim, Lucas? Isso aqui foi anunciado na CES, agora eles estão lançando. Basicamente, então ele tem um Windows e um sistema Android. Ok. Como que funciona, cara? Basicamente aqui nós temos uma tela, tá? E essa tela já é o PC individual, com memória RAM individual, cooler, tudo certo. E o teclado é outro notebook, é outro PC, vou chamar assim, porque ainda é uma arquitetura de PC, né? Então são dois dispositivos independentes, só que aí que vem a jogada. Eu posso plugar essa tela, esse tablet aqui nesse teclado, aí ele vira como se fosse um notebook, né? Teclado, mais uma tela, como se fosse um notebook. E aí eu vou usar o segundo PC, que é o PC do teclado. Ficou meio diferente, né? E aí, você pode rodar os dois sistemas simultaneamente, só que claro que você só tem uma tela. E aí, como você só tem uma tela, você pode dividir essa tela pelo meio, como eles falam aqui, ó, side by side, tá? Em uma única tela. E ainda falta uma integração completa dos dois sistemas, porque imagina assim, eu tenho um sistema rodando, sei lá, alguma outra coisa, eu quero jogar de uma tela para outra, então falta algumas coisinhas assim que devem ser melhoradas nos próximos softwares deles com certeza, tá? Inclusive tem até 10 GB de armazenamento específico para ser usados pelos dois dispositivos. Por que eu falo isso? Porque
eles são separados. Então, essa estação com Core Ultra 7, ela vai ter 32 GB de memória, 1 TB de Gen 4, gráfico integrado Arc. Ok, separado disso você vai ter o Snapdragon 8 com Android 13, 12 GB de DDR5, 250 GB de armazenamento, mas você tem 10 GB intercambiáveis entre eles. Pelo que eu entendi, você pode jogar um arquivo e só colar diretamente no outro PC, tá? Cara, é uma proposta diferente, você ter dois dispositivos assim, tá? Inclusive cada um com sua própria bateria, cara. E aí, o que vocês acharam disso aí, cara? Até então, no mercado chinês, vamos ver se vem para o Brasil, nem falo nada, cara, mas o mercado dos Estados Unidos deve vir em algum momento. Bom, a gente vai começar a ter lá fora, pelo menos, não a gente no Brasil, né? Mas a gente. A gente imaginando que poderia comprar um dia lá fora. As Strix Point, que são aqueles CPUs da AMD com gráfico integrado RDNA 3 e Zen 5 de núcleo, em mini PCs. Então a empresa aqui, a OOStar, vai receber isso e disse que vai acontecer só em setembro. Então os notebooks Strix Point já foram lançados, mas em setembro vai começar a ter CPUs diversos para que eles montem suas próprias placas-mãe e vendam. Cara, isso aqui é incrível, cara. Olha o tamanho disso daqui. Cara, você tem. Olha só isso aqui, cara. Você tem CPUs com 12 núcleos em 5. 12 núcleos em 5, 16 compute units de gráfico integrado, cara. Vai estar muito rápido isso aqui. Isso aqui você consegue jogar e trabalhar nessa máquina, cara. Jogar jogos mais leves, é claro, mas trabalhar na máquina. Muito legal, cara. É uma pena que no Brasil raramente vê. Campo dos rumores, pessoal. RX 7400. Então quer dizer. Aquela RX ali 6.500 e 6.400 pareciam ruins. Imagina o que pode vir numa 7.300, cara. Rumores, não tem confirmação. Esse Komachi Insaka já acertou algumas coisas, tá? Segundo ele aqui, vai usar um chip Navi 33, uma variante do 33XL, tá? Com menos de 2048 stream processors, menos ou eventualmente a mesma quantidade dos 8 GB que tem a 7600 e menor que 150 watts. Para ter um TDP menor, tem que reduzir VRAM ou núcleo, tá? A 7300, cara, ela deve bater no nível de uma 6400 ali, ó, menos de 1000 núcleos eventualmente. Então são plaquinhas que devem vir bem fraquinhas de entrada para alcançar um mercado específico de pessoas que eventualmente querem uma plataforma mais nova, mas não querem pegar uma placa da geração 6 ou 5, tá? Inclusive a 3060 pode ser descontinuada, tá? Não seria de me surpreender, afinal a placa foi lançada já há alguns anos atrás, já tem a 4060, inclusive é melhor que ela, mesmo essa placa tendo 12 GB, e eventualmente vai lançar a série 5000 da Nvidia e vai vir a 5060, então é normal descontinuamento, assim como teve da 2060, tá? Aqui eles falam lá no Board Channels da China que é a última oportunidade para que os fabricantes de placas-mãe comprem chips 3060 e depois vai acabar, tá? Porém, o estoque atual deve demorar alguns meses para acabar, especialmente no mercado brasileiro, certo? E é assumido que as duas 3060, que é a de 8 e a de 12 GB, sejam igualmente descontinuadas. A de 12 foi lançada em 2021, já tem aí mais de 3 anos, e a de 8 GB foi lançada em outubro de 2022, certo? Outra plaquinha que pode sumir é a 6600 e também faz sentido, pelo menos no mercado chinês. Porque lá eles estão focando muito na 6750 GRE de 10 GB, que é uma placa bem mais forte que ela e tem tido queda de preço. Então é dito que a 6600 está rodando num inventário muito seco, muito pequeno, e eventualmente ela pode ser descontinuada porque eles querem focar numa placa mais forte, certo? E aí o foco primário vai ser nas placas RX 7000, que ainda estão na ativa. Só que alguns usuários eventualmente preferem pegar a 6600 por conta do preço, porque se você ver a 6750, ela é vendida por $269 no lançamento, né? Cara, 600 nos Estados Unidos você acha por $150 às vezes, 170 em promoção, 180. Então assim, é uma placa muito mais barata. Aqui você está vendo o preço MSRP, mas o preço atual dela hoje é muito menor. Então ainda é uma plaquinha que vende, especialmente por conta do preço. Tudo bem? E aí, pessoal, 4070 com o rumor de vir com a versão GDDR6 em 20 GB ao invés de 21 GB de GDDR6X, ou seja, uma 4070 meio capada. Qual seria o nome que a Nvidia colocaria para ela, cara? O Mega Size GPU já acertou vários rumores. E segundo ele, a RTX 4070 GDDR6 vai ter um chip, o mesmo AD104, uma nova variante, com a mesma quantidade de CUDA cores, com a mesma quantidade de VRAM, só que ela é uma VRAM mais lenta. Vamos acompanhar isso em breve.
Muito obrigado, até semana que vem com mais vídeos. Tchau, tchau, pessoal. Bom fim de semana a todos.